Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata há mais ou menos 18 anos. E eu quero dividir com os profissionais da área de saúde um pouco da minha experiência de todos esses anos. Dentre todas as terapêuticas que a gente trabalha lá no nosso espaço de atendimento, uma delas é sobre dor. E a gente escolheu esse tema que é incrível como todas as pessoas sentem muita dor hoje em dia. E a gente quer explicar para aqueles profissionais tops que são interessados em fazer terapia com PENSE, que nem diz a minha professora, a doutora Rosângela Arnett. Ela fala que um profissional de saúde ele tem que ser um profissional com PENSE e não um profissional sem PENSE. Deixa eu explicar, porque é uma historinha muito engraçada que ela sempre comenta com a gente nas nossas aulas e sempre cobra isso também, né? Ela sempre diz que o bom profissional é aquele profissional que olha para o paciente, que raciocina bastante a despeito da causa do problema daquela pessoa. E ela sempre fala que a gente tem que pensar, tem que raciocinar, tem que investigar, né? E não pensar. Isso é o sem pense com pense. O profissional com pense é aquele que está interessado em realmente resolver o problema do seu paciente. No caso aqui, para nós hoje, a dor do paciente, né? E eu quero um pouco antes contar a minha história. Como eu cheguei aqui, né? Para que vocês me conheçam melhor, e eu quero gravar vários vídeos. Nós fomos desenvolvendo técnicas próprias no espaço. Eu tive a sorte de ter muitos bons professores. E aí a gente vai juntando um aprendizado aqui, outro aprendizado ali, né? Sempre pensando, sempre com pense, para poder fazer o melhor e ter sucesso na empreitada que a gente tem à frente. E como profissionais de saúde competentes, amorosos, que realmente têm o interesse de estar resolvendo o problema das pessoas, a gente pensa bastante. E aí eu quero dividir para os profissionais também interessados em serem ótimos profissionais e realmente tentarem resolver o problema a que as pessoas nos procuram, é que eu estou falando hoje. Eu falei que ia contar um pouquinho da minha história, então vamos lá. Eu desde criança eu sinto dores, né? Eu fui uma criança diagnosticada com reumatismo desde os 7, 8 anos. Tomei muita bezetacil na farmácia porque era o que se tinha naquela época, né? Qualquer dor, inflamação, né? Falava em inflamação articular ou muscular, era bezetacil, era isso que a gente tinha à mão, né? E eu não sabia o que doía mais, se era a bezetacil ou se era a dor que eu estava sentindo. Eu comecei a travar da coluna, aos 10 anos de idade, eu travava do nervo ciático. Eu não aguentava uma viagem de 1 hora dentro do carro sendo uma criança de 10 anos. Nunca fui obesa, né? Sempre fui uma criança, inclusive ao contrário, muito abaixo da minha idade de estatura óssea, de estrutura óssea. Assim, foi a luta, né? Sempre travando da coluna. Aos 14 anos comecei a fazer aula de yoga, né? Isso ajudou bastante, isso ajudou muito. Mas o que melhorou muito as minhas dores foi quando eu fui para esse caminho de buscar entender o que acontecia comigo. Fui crescendo, então, muitas dores nas juntas, dores musculares. Eu não aguentava, por exemplo, sentar na cadeira do cabeleireiro para lavar o cabelo. Aquele instante era um horror para mim, tanto que eu não sou assim uma pessoa muito chegada em ir no cabeleireiro, não. Acho que eu peguei um pouco de trauma desde a infância. Então, eu entendo quando alguém chega falando para mim, estou com dor. Eu entendo em gênero, número e grau. E hoje eu não sinto dor. A gente também tem o relato, né, das pessoas que nos procuram muito felizes, que se libertaram dos medicamentos químicos, porque eu acabei por tomar muita bezetacil na infância, quase a infância inteira, toda semana tomando bezetacil. Eu prejudiquei muito meu fígado e pago um preço até hoje muito caro por isso. Aquela química do medicamento na tentativa de melhorar a minha dor, ele acabou prejudicando muito o meu organismo.
né? E também, graças a Deus, consegui melhorar muito também a condição do meu organismo, né? Depois que aprendi como fazer isso. E existe sim possibilidade da gente ficar muito bem, se libertar dessas amarras, né, que é a própria dor ou a própria dependência do medicamento para conseguir viver. É muito possível sim a gente conseguir isso com louvor, tá? E é muito bonitinho ver no rosto das pessoas a alegria dessas libertações, né? Então é isso que a gente quer dividir. E voltando lá na minha história, foi muito difícil, uma trajetória muito longa, e meus pais tentando me socorrer, mas tudo muito insucesso, até que eu comecei a escutar sobre essa questão de você tem que melhorar, fazendo exercício, se alimentando melhor, né? Aquele tempo era bem difícil a gente ter essas informações sobre se alimentar melhor, não é igual é hoje, né? Hoje todo mundo tem acesso a essas informações, mas no meu tempo era difícil porque eu já tenho 48 anos, então há 30, 35 anos atrás não era desse jeito, a gente não tinha toda essa informação. É claro, porque meu fígado, meu estômago levou esse bombardeio de medicamento, eu me tornei uma pessoa muito ácida. Meus pés rachavam já de criança, meus pés eram rachados e muito cortados. A gente não entendia sobre alimentos que causavam algum tipo de alergia, e aí então eu comecei a desenvolver muitas alergias de pele, e daí qualquer comida um pouco mais ácida que eu comia, eu tinha uma alergia muito grande, e aí uma coisa levou a outra, né? A tentativa de melhorar uma coisa prejudicou muito outra. E aí, desde quando eu me conheço por gente lá, que eu comecei a ter mesmo consciência das coisas, meus 12, 13 anos, eu já me ligava a entender, tentar entender o que estava acontecendo comigo e como eu poderia resolver aquilo. E que me disse uma das minhas professoras do Rio de Janeiro, nada melhor do que quem já passou para entender o problema do outro. Ao passo que você busca resolver os teus problemas de vida, as tuas questões, você fica muito craque em resolver os problemas do outro. E aí comecei a buscar e procurar, e lá nos meus 14 anos comecei a fazer aula de yoga, muita aula de yoga, deu uma boa melhorada, mas tinha a questão também corporal. A gente tem que entender que um problema não se trata só ali o sintoma, não tem como melhorar mesmo, porque vai uma hora, se você trata só o sintoma, vai uma hora que nem o medicamento não dá mais conta, né? Por mais que você trate o sintoma, não tem mais como melhorar, né? O remédio não faz mais efeito. E aí tudo volta na estaca zero e você fica na tentativa de procurar o que mais fazer e não consegue encontrar. Então, aí comecei a entender que certos alimentos, quando eu comia, ingeria esses alimentos, eu sentia mais dor. Né? E quando eu não comia esses alimentos, eu não sentia tanta dor. E aí eu comecei mesmo lá nos meus 15, 16 anos, classificar bem o que eu poderia comer, o que eu não poderia comer, e já tive essa sacada. Certos alimentos me dão alergia, ou certos alimentos me causam dor, aí outros alimentos já não fazia isso. Vocês querem ver quando eu descobri dieta do tipo sanguíneo, foi o céu, né? Até então a gente não entendia, um sangue é mais ácido, outro é mais alcalino, né? E dependendo do alimento, a gente tem a proteína ou a enzima para quebrar a toxina daquele alimento e ele não fazer mal, não prejudicar. E dependendo do alimento, o corpo não tem capacidade de lidar com aquele alimento para aquilo não aumentar a tua toxina e tua acidez corporal. E aí quando encontrei então essa questão da dieta do tipo sanguíneo, aí foi muito legal. Né? Aí consegui mesmo regrar bem, entender bem que existe mesmo essa questão de alimentos que são melhores e alimentos que não são tão bons, né, para a gente estar ingerindo. Aí, nesse processo, minha cabeça querendo fazer mil coisas, sonhando com mil coisas, mas o meu corpo não tendo capacidade de responder à velocidade da minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, e aí eu tinha sonhos e tinha pretensões, mais limitada
pelo organismo, né? A cabeça tinha uma velocidade e o organismo não conseguia em função de todo o processo. Minha mãe me levava no ortopedista e ele dizia: se essa menina engravidar, ela para na cadeira de roda. Se essa menina tiver seio muito grande, ela vai travar de vez, é perigoso ela ficar aleijada. E a minha coluna é cheia de escoliose, lordose, cifose, né, que nem dizia o ortopedista lá, né, da nossa família, todos os ossos eu tinha. E acho que uma estrutura óssea muito desnutrida, então ela não teve estrutura para eu ter um crescimento de osso saudável. Aí mesmo fazendo toda a yoga, eu travava na fase adulta. E adivinha, meu seio cresceu muito, 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 além da conta. Eu tinha um seio muito grande, né? Que graças a Deus, com o conhecimento que eu fui adquirindo no longo da minha trajetória, nem precisei de cirurgia, ele voltou no tamanho normal, mas ele era excessivamente grande. E aí eu travava mesmo da coluna e o médico pedindo para minha mãe que eu tinha que fazer uma cirurgia para diminuir o seio, senão não ia ter condições, mas aí eu não queria, né? Eu sou uma pessoa, mesmo agora, próximo dos 50, não tenho essa pretensão de, por processos não naturais, fazer qualquer tipo de mexida no meu corpo. Não consigo conceber isso, né? Eu acho que o nosso corpo, feito por Deus e tão perfeito, ele tem capacidade de se recompor, de se regenerar, e eu vou em busca muito disso, de reconstrução, né? As nossas células, nós temos no nosso corpo trilhões de células. Essas células, elas morrem todo dia. Nossos órgãos, ele é feito de camada, nossas estruturas, nossos tecidos, desde a pele até os ossos, né? E todo dia morrem milhões de células e nascem milhões novas. Então, se existe esse princípio, e eu sou uma pessoa racional e muito lógica, né? Eu tento raciocinar e entender a lógica das coisas, né? Se a nossa célula ela morre às velhas e todo dia nascem novas, então a gente pode que essas velhas doentes morram e a gente dá condição para o organismo para essas novas se replicarem saudáveis, né? Se você der reestruturar o seu sistema, isso é possível. E eu já pensava nisso. Eu tinha um professor de química, Dr. Valdomiro, aquele professor que é muito apaixonado por química, sabe? Ele não é só um professor de química, ele é um exímio químico. Ele trabalha em indústria, né, na nossa cidade. Então ele falava assim: Isa, tudo no mundo é uma alquimia. A nossa vida, o nosso processo, o nosso organismo é uma eterna junção química, reação química. E aí eu pensava naquilo e pensava, meu Deus, então é possível eu fazer uma reação química diferente no meu organismo. E aí reestruturar o meu organismo, né? E aí eu juntava a aula de biologia que falava então das células e juntava a aula de química do meu professor lá já nos meus 16, 17 anos e ficava raciocinando, então é possível que a gente possa fazer alguma coisa diferente. E aí fui pensando nisso. E, pasmem, viu, gente? Eu não pensava em ser da área de saúde, tá? Quando a gente já estava no ensino médio, eu cresci com meu pai pensando que ele tinha que construir imóveis de aluguel para poder ser o pé de meia dele de aposentadoria. E aí meu pai terminava de construir um imóvel e construía outro imóvel, e terminava aquele outro imóvel e construía outro imóvel. E eu sempre fui apaixonado por estar com ele nas construções. E gostava, tá, gente, de aprender a parte de instalação elétrica, de encanamento, a misturar lá, a fazer a reação química, né, do nosso professor Valdomiro, da história do cimento, da água, da terra. Nossa, eu sempre fui apaixonada por isso. Gosto de coisas racionais, coisas com medidas matemáticas, né? Então eu era apaixonada por construção. Eu era a companheira do meu pai nessa empreitada dele, e aí com problema de coluna, nunca tive problema em pegar peso. Eu sempre brincava, a minha avó paterna, ela era muito guerreira, muito tudona, sabe? Na nossa família as mulheres são muito assim, eu falo Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Então a gente gostava de pegar peso. Então você imagina eu uma pessoa, igual eu falo, a minha cabeça queria e meu corpo
não acompanhava. Eu sou uma pessoa que amo exercício, amo pegar peso, e aí eu queria pegar peso, e eu queria fazer, eu queria subir, eu queria descer, e aí a minha coluna travava, né? E eu não conseguia. Aí eu tive uma luz, né, já que eu gosto de construção e vou fazer a parte mais leve da construção, então, como profissão. Vou ser engenheira, eu sou uma pessoa muito criativa, eu tenho esse lado bem racional, que é o que predomina em mim, mas eu sou uma pessoa muito criativa, né? Também tenho uma veia muito artística, assim, de família, tem muitos artistas na minha família de pai e mãe, então a gente tem essa veia artística. E aí pensava então que ia ser engenheira civil e aspirava a ser engenheira civil e arquiteta. Então nunca pensei em estar na área de saúde, não era minha pretensão, não era meu sonho de vida. Aliás, até uns 10 anos atrás eu ainda suspirava, né? E se eu tivesse sido engenheiro, arquiteta, né? Eu falo que hoje eu procuro ser engenheira de pessoas, arquiteta de pessoas. Porque todos que chegam até a nós, no nosso espaço de atendimento, eu falo que a pessoa, além de ganhar, né, no caso da dor, então além da pessoa ficar sem dor, ela ainda vai rejuvenescer uns bons anos. E realmente isso acontece, tá, gente? Porque ao passo que a gente tenta reconstruir as cartilagens, né? Tenta melhorar isso, tenta fazer com que esses tecidos que morrem ruins todos os dias, né? A gente arrumar estrutura para que esses tecidos possam se regenerar, né? As células novas virem reconstruídas e saudáveis e nutridas e sem ácido, sem toxina. Ao passo que a gente faz isso para estruturar a parte de cartilagem, de articulação, é claro que a pele também é um tecido, então automaticamente ela também fica bonita. Então eu falo que a fonte da juventude existe, né? E o mais legal de tudo isso é que quando a gente aprende esses processos para poder ajudar o paciente, eureka, gente, a gente ganha experiência para poder também se ajudar, né? É muita tolice de um profissional de saúde não ir atrás de ter o conhecimento de fazer o melhor pelo seu paciente, sendo que ele também tá fazendo descobertas para a própria vida, para a própria vida da sua família. Eu falo que se amanhã ou depois, por algum motivo, eu não conseguir mais estar nessa área, transformando a vida das pessoas, ajudando realmente as pessoas, né, realmente, dando realmente uma luz no fim do túnel, se eu não puder mais estar nessa área, né, não tem problema, porque tudo que eu aprendi até então salvou muito a mim mesma, a toda a minha família. Com essas experiências, eu falo que nós temos um presente nas mãos, nós profissionais da área de saúde. Então, isso é muito legal. Isso é o dar e receber. Né? Dar e receber não é você dar e alguém te devolver uma coisa palpável, uma coisa audível, né? Muitos elogios, isso a gente ganha, né? Sem dúvida, muita energia positiva, porque a energia de gratidão é tão grande que as pessoas ficam pela gente, que a vida da gente se torna uma vida muito linda e muito leve. O dar e receber é isso, quando você dedica para o outro, quando você dá para o outro, né? Você aprende para você, então nem que o outro não agradecer, nem que o outro não reconhecer, mas você aprendeu para você, já está valendo, e muito ainda. Então, voltando lá, eu comecei a ver que não dava para mim, e aos 18 anos, então, eu comecei a decair muito. Para vocês terem uma ideia, hoje eu peso 56 quilos, quase 57 quilos. E eu já pesei 42 quilos, lá nos meus 18, 19 anos. Eu tive anemias profundas, muitas hemorragias. Eu não sei se de tantos medicamentos, né? Meu organismo ficou muito fraco. E os médicos, então, com mais químicas, tentavam me melhorar, mas não dava. Meu intestino já não funcionava mais, eu ficava 15, 20 dias, não tinha mais peristaltismo. Eu fiquei muito fraca mesmo. E os médicos falavam que não tinha o que fazer, não tinha mais o que fazer. Eu escutei isso muito, não tem mais o que fazer. A gente tem que esperar e ver o que vai acontecer, né? E aí eu fui ficando tão fraca que eu não conseguia mais levantar rápido da cadeira. Se eu levantasse rápido da cadeira eu tinha tontura e caía. E aí eu queria melhorar, eu queria sarar. Aí chegou na nossa cidade uma mulher muito legal e veio justamente dar uma palestra sobre saúde. Devia ter na palestra dela,
eu acho que umas 150 pessoas. A palestra dela é uma palestra muito interessante, que ela falava sobre melhorar a alimentação e alimentos que reconstruíam o organismo. Ela se baseava nas teorias do Dr. John Suk-Yoon, né? É um coreano que desenvolveu um método de você melhorar, sarar e se reconstruir com a própria alimentação e exercícios físicos. Então, a metodologia desse coreano, Dr. Yoon, é alimentação e exercícios físicos. Então, como que era a palestra dela? A gente levava um colchonete, né? Ela ensinava a gente que tinha que levar a garrafinha de água, tomar muita água, e aí ela dava um pedaço de palestra e ensinava os exercícios. Aí dava outro pedaço de palestra, ensinava um outro exercício. Essa palestra ela fazia às 6 da manhã, que é uma das coisas também que ela ensinava é que é muito produtivo você levantar e já se alongar bastante, né, ativar bastante a sua circulação para começar bem o dia. Então as palestras eram 6 da manhã. E eu não aguentava nem andar, gente. E tinha tanta gente que teve que ser no ginásio de esportes da nossa cidade. E aí eu chorava de dor. Na hora dos exercícios eu chorava de dor, eu não aguentava. Muita dor. E ela dizia assim, menina, você não precisa fazer o exercício se você não quiser. Eu falava, não, mas eu quero melhorar. Eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Eu até me emociono. Desculpa. Mas quem passa dor é difícil esquecer. Mas tudo bem, vamos lá, respira. E eu me esforcei muito, muito, muito. Ela viu a vontade que eu tinha grande de melhorar. E ela se hospedou na casa da minha mãe e foi ensinar minha mãe a fazer as comidas, as alimentações. E eu comprei aquela ideia. E eu abandonei tudo, todo o meu tratamento químico. Comprei a ideia de melhorar. E minha mãe então fez tudo certinho, a gente seguiu a risca, a gente comprou todo o material, naquele tempo não tinha internet, então era livro mesmo, e a gente comprou tudo, e leu tudo, estudou tudo, e eu fui fundo, entrei de cabeça, e aí fui aprendendo, e fui praticando, e exercício e alimentação, e 2 anos eu levei 2 anos para ficar ótima. Sabe, exames exemplares, nada de anemia, eu tinha anemia falciforme, né? Nada de anemia, nada de hemorragia, né? Porque eu tinha hemorragias menstruais, eu tinha hemorragias nasais. Então, se eu tomasse sol, se eu corresse, né? Então, eu fui uma criança muito hiperativa, muito física, eu preciso correr, eu sempre gostei muito de exercício. E aí minha mãe tinha que ficar me segurando, porque se eu corresse no sol, né, se eu corresse muito, meu nariz sangrava, daí só parava cauterizando. Então eram essas lutas assim, né, na infância inteira. E aí depois desse tratamento que a gente conheceu lá, né, do Dr. Yoon, aí foi o princípio ali do meu caminho, né, da minha jornada para começar a melhorar. Então, ao passo que eu fui melhorando, lógico, eu fui buscar que formação eu poderia fazer, né? E aí eu encontrei em Londrina, que era a cidade mais próxima da minha, né, o Instituto Ensina, junto com a UEL, né, lá de Londrina. Então, fiz a minha primeira formação em naturopatia. E já comecei, né, a ensinar as pessoas e atender as pessoas. Quando eu ainda estava me cuidando e as pessoas me viam na rua, né, na cidade, e diziam assim, Isa, o que você está fazendo? Você está ficando tão bonita, você está melhorando. As pessoas perguntavam e eu começava a ensinar. E as pessoas faziam aquilo que eu estava fazendo e as pessoas se sentiam bem, né? E aí outras pessoas começaram a me procurar e eu falei, poxa vida, Deus me deu esse privilégio, né, de eu achar um caminho que eu me melhorasse, né? Me deu esse privilégio de achar luz no fim do túnel. Então, a minha missão, né? Eu era uma pessoa que não tinha muita perspectiva de vida, né? Nem de muitos anos de vida e nem de vida com qualidade. Então, eu pensei assim, meu Deus, se eu, né, tive esse presente de Deus colocar uma pessoa tão maravilhosa, né, e um método tão maravilhoso na nossa vida. E não melhorou só a mim não, viu gente? Porque ao passo que a minha mãe, que tinha depressão na época, e minha mãe também, ela já naquela época tinha já os dedos tortos, muita artrose. Eu acho também que esse problema de coluna é uma coisa genética, né? Então, eu falei, não, eu tenho como missão de vida
ir atrás de ensinar outras pessoas, né? De também levar essa boa nova para as outras pessoas, né? Então, o meu trabalho é a minha missão de vida. Meu trabalho é o presente, né, que Deus me deu e eu repasso para as pessoas. Gente, desculpa, eu sou racional, mas eu sou chorona, né? Então, vai desculpando aí. Fui pesquisar e pesquiso até hoje, né? Eu me formei em naturopatia em 2001 para 2002 e eu fui me especializando e estudo muito até hoje, né? Estou buscando novas coisas. Eu fiz uma especialização em medicina quântica, né, há pouco agora, e eu tive muita sorte. Nossa, eu sou uma pessoa que eu falo que Deus falou, você é minha filha preferida, eu vou te pegar no colo, né? Então, eu sempre tive muita sorte de ter professores, né, muito bons. Na minha trajetória de busca, só tive professores de excelência. Dr. Marco Marcondes, doutora Rosângela Arnett, doutora Márcia Gravatar e tantos outros, né? Dr. Nivaldo de Maringá, pessoas maravilhosas, né? Pessoas também estudiosas, profissionais compense, né? Profissionais realmente interessados em fazer a diferença no mundo, né? E o meu sonho hoje é ter um mundo sem dor. E depois de 2 anos, só alegria, gente, só alegria. Aos 32 anos, eu sempre sonhei muito em dançar, mas a minha coluna não permitia, né, desde criança. E aos 32 anos, eu comecei a fazer aula de balé com a minha filha, né, e com as crianças mesmo. E aí inspirou a professora a ter um grupo de mulheres adultas para fazer aula de balé. Né, hoje, lá na minha cidade, já tem 2 ou 3 escolas que têm aula de balé para mães, né, não só para as filhas, para mulheres adultas também. Elas chamam de balé funcional, muito legal. Ótimo para a coluna, porque foi depois que eu comecei a fazer aula de balé, né, que eu não tive mais problemas de coluna. E eu não travei mais do ciático, porque a postura do balé, né, eu tinha uma lordose muito funda, e a postura do balé faz você aprender a encaixar o quadril para subir na sapatilha de ponta. Então, ao passo que você retifica um pouquinho a coluna e encaixa o quadril, aí você consegue melhorar essa estrutura ali da lombar, e então nunca mais eu travei do ciático. Né? Eu tenho a prática de sempre estar me pendurando na barra também para manter, né, as articulações alongadas. Eu espero que a gente possa, né, estar falando muitas vezes, estar junto muitas vezes. Gostaria muito de espalhar para todos os profissionais possíveis toda essa experiência própria, né, e de vivência de trabalho para todos os profissionais que queiram, assim como eu, levar essa alegria, essa felicidade para outras pessoas. Obrigado, Dr. Yun, né, por esse princípio da minha trajetória, né. Obrigado a minha mãe, que se empenhou muito em ir atrás sempre, né, de procurar sempre alguma coisa para que eu pudesse melhorar, né? E eu falo que quem procura acha. Isso é física quântica, né? Quando você quer de verdade, né, quando você quer de coração, o universo escuta e manda, né? Deus dá daí esse presente pra gente, né? E obrigado a dona Matilde, né, que estudou esse método, né, aqui no Brasil, do Dr. Yun. Deixa eu contar para vocês. A gente conseguiu, tá, entrar em contato com o Dr. Yun, e o Dr. Yun, que é coreano, ele estava no Rio na época, no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu trazer ele para nossa cidade para também oferecer para a gente os conhecimentos, tá? Foi no nosso estádio mesmo de futebol, que é muito grande lá da nossa cidade. Nós conseguimos, na palestra dele, ter 900 pessoas. Naquela época, tá? Isso há uns 20 anos atrás, né? Então, muito legal. E eu quero agradecer muito a Deus, né? Aos meus professores, às pessoas, né, que se dedicaram a mim, e eu ofereço essa mesma dedicação a todos que querem beber também dessa fonte, né? Obrigada a todos os meus professores da medicina quântica, né? É impossível, gente,
ter bons resultados em tratamento sem equilibrar a frequência hertz de célula e de órgão, tá? É isso também que a gente vai ensinar nas nossas aulas, tá? Como você devolver o ponto do seu motor, né? Não se absorve nutrientes sem equilibrar a frequência celular para isso, e daí não tem como reconstruir. Então, a gente vai falar sobre tudo isso ao longo da nossa trajetória, ok? Então, um grande abraço, muita luz para todos, né? Que todos fiquem na luz da consciência, como escolha em ser profissional de saúde, que você possa ser um profissional com pense e que você possa ser um profissional que realmente ilumina e faz a diferença no mundo.